A graça e a paz do Senhor. Quero dar continuidade falando sobre os temas, os solas da reforma. Quero falar nesta tarde sobre sola gratia, somente a graça. É sabedor de todos nós que estudamos a história da igreja que em todos os momentos da história houveram heresias. E sempre se fez necessário se defender a fé cristã nesses momentos mais cruciais. Tanto os apologistas como os polemistas, eles foram responsáveis por tentar combater essas heresias. E também, se não bastasse as heresias com relação à pessoa de Deus, principalmente a pessoa de Cristo, né? Também com relação à Trindade, não faltaram heresias também acerca de um caminho mais curto para o céu, né? De oferecer ao homem um caminho mais curto para o céu. E, na verdade, com isso, se processou nesses dois extremos com relação a esse caminho para a salvação. Dois extremos foram postos, tanto o legalismo como o liberalismo. São dois opostos diametralmente. O legalismo tentando colocar fardos pesados, né? A vivência da própria religiosidade. Com isso, acrescentando tanto na obra salvífica de Cristo, como em todo o processo, né? Como a própria palavra diz, legalismo, colocando preceitos da lei como fardo para o homem obter a salvação pelos seus próprios méritos. E isso foi um dos pilares da reforma em combater essa questão, né, desse farisaísmo esse que Jesus tanto combateu, esses religiosos que colocavam fardo pesados no povo e nem sequer queriam carregar os seus próprios. E o outro é o liberalismo, né, que é essa abertura, esse escancaramento, né, por parte de muitos segmentos cristãos, que se dizem cristãos, que de alguma forma tentaram facilitar, pavimentar um caminho mais fácil, um caminho mais curto para o céu. Vale salientar que a igreja medieval, ela de alguma forma criou um sistema que supostamente facilitava a salvação dos pecadores. E esse sistema ficou conhecido como sistema de indulgências. As indulgências eram vendidas, né? Chegou ao momento de ser vendidas como objeto para obter perdão dos pecados. E dentro desse sistema, né? Dentro desse sistema do perdão dos pecados, também que está agregado, para se obter perdão dos pecados, de acordo com a ordem da igreja medieval, o arrependimento interno, né, que era salutar para isso, depois uma confissão de pecados, né, também uma confissão de pecados, e essa confissão era feita ao sacerdote, e por fim a penitência, uma espécie de reparação do erro cometido, que essa penitência dependia da gravidade do pecado, da gravidade da falta cometida. Então, era ensinado pela igreja que tinha o poder sobre essas penas, né? Que tinha o poder que tinha o poder de impetrar essas penas, e de acordo com aquilo que eles entendiam. É claro que eles usavam as escrituras como base, mas na verdade cometeram várias injustiças no decorrer da história e muitos inocentes foram mortos por conta disso, mas estava nas mãos do Papa, né, que poderia conseguir que alguém passasse do purgatório para o paraíso, né? Então havia essa questão do purgatório também. Então acreditava-se também que a igreja, né, a igreja pregava, ensinava que havia um depósito de méritos conquistado por Cristo e pelos santos, e que o Papa era o responsável, né, por esse depositário, né, desses tesouros, e ele poderia demandar, né, libertar
aqueles que necessitassem desses instrumentos, né? desses tesouros, né? Então as indulgências foram inicialmente usadas pelas cruzadas, né? Nas cruzadas, onde os soldados lutavam em troca do perdão, tanto para si como para os seus familiares. E com o passar do tempo, achou-se uma forma ainda mais lucrativa, pois as indulgências começaram a ser vendidas, e Tetzel foi um dos responsáveis por ser, né, por ser o gerente desse sistema. Começou a ser vendido por uma boa quantia em dinheiro o alívio das penas do purgatório. E isso nos chama a atenção porque hoje não se vende mais indulgências, mas o evangelho tem sido mercantilizado, né? O evangelho tem sido um instrumento, uma tábua de mercantilização, né? Uma ferramenta muito forte para, de alguma forma, tentar subverter a fé daqueles, né? E angariar recursos da fé daqueles que estão principalmente à margem da sociedade. Então, com o passar do tempo, né, isso aconteceu, as indulgências foram um dos maiores motivos pelos quais Martinho Lutero se revoltou, né? E o próprio início da Reforma Protestante, né, tem como o marco as 95 teses de Lutero, né, que afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31/10/1517. Martinho Lutero escreveu as 95 teses contra as indulgências, né, e contra o papado. Então, contra essa ordem papal, né, contra a autoridade papal. Então, o que nos chama a atenção de tudo isso é que, na verdade, os homens tentam encontrar uma facilidade através dos seus méritos em receber o favor divino, né? E aí a gente percebe isso e essa falta de entendimento, né, com relação à salvação e com relação à natureza do evangelho, faz com que muitos sejam iludibriados, enganados e não se utilizem da sua fé dessa fé dada por Deus para a sua salvação. Então, o texto-chave que marcou, né, que marca o princípio da reforma foi Romanos 1,17, né, onde o evangelho se revela como a justiça de Deus. Então, justiça essa que Lutero, antes da sua conversão, tanto temia como perseguia. Pois apesar de cumprir todos os rituais prescritos pela igreja, Martinho Lutero jamais se sentia perdoado e nunca conseguia encontrar em seu coração uma paz de espírito. Então, quando Lutero entendeu, né, iluminado pelo Espírito, entendeu que Deus não exigia de nós essa justiça meritória, e ao contrário, que Deus exigia dele mesmo, né, do próprio Deus, a ponto de matar seu próprio filho em nosso lugar, a paz tomou conta do coração, do ser de Martinho Lutero, pois ele compreendeu Romanos 1,17, verdadeiramente como o justo viverá por fé. A carta aos Romanos é, sim, uma das cartas principais para o entendimento tanto da justificação pela fé, como da salvação pela fé, como também da salvação pela fé, né? Como também da graça de Deus, né? Então, o Romanos e Gálatas, propriamente, né, em especial, são duas cartas fundamentais para que a gente possa desenvolver, entender a proposta da revelação de Deus para o homem no que tange a salvação, a justificação pela fé. No capítulo 3 de Romanos, verso 1 ao 26, é considerado por muitos teólogos e estudiosos do Novo Testamento o centro e a essência de
tudo o que constitui a parte principal da carta. No verso 21 do capítulo 3, Paulo diz que esse testemunho da justiça de Deus por parte da lei e dos profetas é fácil de ser verificado porque a justiça de Deus se manifestou. Então, é interessante isso. Entendermos, falando de justiça, lembramos de lei. E a lei, em especial os 10 mandamentos, que demonstra a justiça de Deus, que não existe um código de moral, mais perfeito do que os 10 mandamentos, mas de acordo com a lei, Deus precisa punir aqueles que quebram essa lei. Então todos os homens quebraram essa lei e quebram essa lei, e Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, e é interessante quando Paulo vai expor isso em Romanos, quando ele diz, mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou. E quando Paulo diz isso, sem lei a justiça de Deus se manifestou, há um imenso contraste nessa declaração, porque esse contraste entre a depravação humana e que é incapaz de agradar a Deus ou de conseguir a Deus o mérito para a salvação, e a provisão que vem do próprio Deus, que tem preparado o homem, e que tem preparado o homem para a salvação e que se manifesta no Evangelho, que é manifestado no Evangelho. Então, tem preparado para o homem e que tem se manifestado no Evangelho. Então, Deus preparou, Ele mesmo preparou essa provisão, foi Ele o responsável. É por isso que é por graça e não por mérito, que Deus preparou a salvação para o homem, e essa salvação está exposta nos Evangelhos e também difundida nas cartas do Novo Testamento. Então, não foi a lei que trouxe a salvação, e também não foi o mero legalismo, o ritualismo da própria lei, que representa, e esse legalismo, que representa esse esforço humano, de alguém para conseguir a própria salvação. Não foi a lei, não foi o esforço do homem, mas foi as Escrituras. E as Escrituras que trazem, elas que revelam o próprio Deus revelado nas Escrituras. E as Escrituras são claras em afirmar que ninguém cumpre perfeitamente a lei do Senhor. Tiago capítulo 2, verso 10, Tiago diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos eles. Então, a salvação não pode ser conquistada pelo simples obedecer da lei de Deus, porque ninguém por si só consegue obedecer à lei, E isso é muito interessante. E Deus propõe, um caminho proposto para a salvação do homem, onde a lei não nos dá essa ferramenta, porque a lei nos revela o pecado, mas ela revela o nosso pecado e ela nos condena, e ela não mostra a nossa saída, Revela a nossa condição de miseráveis pecadores condenados, mas Cristo, Cristo é a revelação de Deus para o homem, a revelação dessa salvação. Então, Romanos 3:21 fala de uma justiça que provém de Deus, Ou seja, é uma iniciativa salvadora que Ele tomou a fim de conceder perdão e justificação para o pecador. Então, essa justiça se manifestou. E que é essa justiça? Cristo, a sua morte histórica, a sua morte vicária. E essa morte vicária, essa morte substitutiva e todas as suas consequências foi a justiça manifestada de Deus para os homens, a ponto de o próprio Cristo morrer por nós. Então, essa justiça é nos revelada nas Escrituras, Romanos 1:17, e principalmente também nos Evangelhos. Então, justiça, ela se ganha, é graça de Deus, é somente graça divina. O justo viverá por fé. Então, não é por autojustificação, mas é a justiça de Deus mediante a fé. O carcereiro, perguntou a Paulo e Silas o que ele poderia fazer para ser salvo. Paulo e Silas, Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, essa justiça de Deus vem mediante a fé em Cristo para todos aqueles que creem. E aqui, Deus não faz acepção de pessoas. Tanto não há distinção,
para a salvação. Raças, tribos e nações são alcançadas por essa justiça. Não há distinção entre judeus e gentios. Então, em nenhum segmento do grupo humano, todos pecaram, todos estão destituídos da glória do Senhor e todos perderam a sua aprovação divina e todos precisam da salvação em Cristo, da graça de Cristo para receberem a sua salvação. Efésios 2:8, que é um texto clássico também, quando ele diz, falando, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, está exposto sola gratia, somente a graça, e o sola fide, somente a fé. Essa fé salvadora, que é característica daqueles que reconhecem que não é por seus próprios méritos, né? Mas é pelos méritos de Cristo, que por nós somos incapazes de conquistar a vida eterna. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu encerro aqui dizendo para todos vocês que estão me ouvindo que a salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito, e o pecador não contribui com nada, ele tem apenas as mãos vazias estendidas para recebê-la. Louvado seja Deus. Mas esses simples atos de fé em si mesmo, até esse ato de estender as mãos, é uma iniciativa divina e não da autogeração humana. A fé salvadora em si mesma também é um dom, né? Não é uma capacidade natural pela qual o homem decide por si mesmo se concentrar em Cristo para a salvação como objeto de sua confiança. Não, ele depende da manifestação, né, do Espírito, da graça do Senhor, tanto para receber como para viver essa salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço.